Boa noite a todas e todos. É uma satisfação tê-los aqui em audiência para a fala de um dos maiores conhecedores do universo jurídico do Brasil, né? O professor Rodolfo Pamplona tem um currículo tão extenso, e eu vou pedir permissão a ele de falar um pouco do currículo, e, claro, durante a fala, o professor Pamplona pode rechear esse, digamos, esqueleto de currículo que eu vou falar agora para vocês, né? Professor Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, que todos conhecemos por Rodolfo Pamplona Filho, né? É graduado pela Federal da Bahia, em 94, tem mestrado em Direito pela PUC de São Paulo, 97, mestrado em Direito Social pela Universidade de Castilla-La Mancha, em 2002, e doutorado em Direito pela PUC de São Paulo, 2000. É professor titular do curso de Direito e do mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas da Unifax, Universidade de Salvador, e professor associado 3 da graduação e pós-graduação estricto sensu, mestrado e doutorado da Universidade Federal da Bahia. É juiz do trabalho concursado, com posse em exercício em 10 de julho de 1995, sendo atualmente titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, Bahia, desde 26 de junho de 2015. Esse é um currículo, é o esqueleto do currículo do professor Pamplona, né? O professor Pamplona, fora os escritos que tem, lidera grupos de pesquisa, enfim, é um conhecedor profundo do direito, do universo do direito, e eu vou, depois que eu terminar aqui a apresentação, eu vou passar a palavra para a Thaís, que é a nossa colega, companheira e coautora do convite ao professor Rodolfo, para que explique um pouco mais da vida desse homem extraordinário, né? Juiz do trabalho em época em que a justiça do trabalho é posta em xeque, né? Porque a impressão que dá é que é um ramo do direito absolutamente afastável, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que não é assim, né? Os trabalhadores merecem o reconhecimento, os empregadores também merecem a segurança jurídica, e assim a gente vai se equilibrando nessa corda bamba jurídica que a contemporaneidade nos trouxe. Thaís, vou te passar a palavra para você complementar a apresentação do professor Pamplona, já antecipando meus agradecimentos absolutos ao professor Pamplona de estar aqui conosco, né, nessa noite fria em Curitiba e calorosa, e não só calorosa no sentido da recepção ao professor Pamplona, mas assim, é um calor que vem da Bahia também, né? Salvador, terra de gente boa, que eu gosto muito, conheço, não profundamente, mas morro de vontade de voltar. Quem sabe um dia eu consiga, né? Se as coisas permitirem, né? Se a situação de pandemia se afastar logo, eu prometo ir a Salvador, dar um abraço pessoal ao professor Pamplona. Professor Pamplona, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite do Unibrasil, Centro Universitário. Thaís, a palavra é sua, depois, por favor, já passe diretamente ao professor Pamplona para a gente poder ouvi-lo com tranquilidade. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e todas. Professor Berberi, obrigada. Professor Rodolfo Pamplona, é uma alegria imensa tê-lo conosco, visto que eu, os meus alunos, os meus amigos, somos todos admiradores do seu trabalho. Creio que nenhum de nós tenha passado incólume as fontes, as suas produções acadêmicas. Mas, honestamente, hoje, como eu sei que em tantos eventos dessa natureza, se destaca muito a escrita, especialmente do direito civil, porque a sua coleção, honestamente, digo por mim, e creio que faço voz a muitos colegas, é fabulosa. É uma fonte inspiradora, é uma fonte segura para que os alunos comecem os seus estudos e continuem os seus estudos. E isso, para nós, é muito fantástico. Mas, de toda sorte, como poeta que sou, guardo um pouquinho desse carinho pela poesia, eu gostaria de destacar um poema do seu Portal da Poesia, né? Que o senhor tem lá um poema escrito Morte, e diz: a morte pode ser a melhor oportunidade da vida. Se me permite, a minha apresentação se dará pelo viés poético.
Então, meus caros, prestigiem um pouco desse homem magnífico, desse escritor fabuloso, que nos presenteia com as seguintes palavras: a morte pode ser a melhor oportunidade da vida. A morte pode ser a melhor oportunidade da vida de quem não ousou viver um grande amor ou provar da vida o seu sabor. A morte pode ser a melhor oportunidade da vida de quem nunca sonhou em deixar de ser refém ou mísero escravo de quem diz qual é a vontade do além. A morte pode ser a melhor oportunidade na vida de quem não tentou sair da zona de conforto e finalmente descobrir que não nasceu morto. Salvador, essa terra maravilhosa, em 4 de abril de 2020. Professor, eu não deixarei que as palavras de alegria me tomem e me desnorteiem do viés de ouvi-lo. A palavra é integralmente sua, nós agradecemos imensamente, já o aplaudimos previamente, visto que eu tenho certeza que será uma oportunidade inenarrável de aprendizados. A palavra é toda sua, mais uma vez agradeço que o senhor tenha aceito o nosso singelo convite. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas, em especial a professora Thaís, que fez essa apresentação tão linda minha, ao professor também. Quero registrar a minha satisfação de participar dessa via virtual de comunicação a todos e todas. Né? Para mim, é uma forma de integrar. Eu estava contando, eu ultrapassei 200 lives nesse período de pandemia, justamente porque entrei no isolamento presencial, fico aqui isolado, trabalhando, julgando meus processos, gravando as minhas aulas e servindo a comunidade jurídica nacional e internacional, interagindo com as pessoas, trazendo algumas reflexões, trazendo o resultado dos meus estudos. E para mim, então, é um prazer enorme participar desse evento da Unibrasil, nesse meio que está disponível hoje. Mas quero registrar publicamente que espero que vocês gostem desse nosso papo. Hoje é uma noite, apenas é um bate-papo. Eu fico brincando dizendo que o pessoal de Curitiba é tão educado, né? Tão fino, que eles pedem licença para pedir socorro. Então é um pessoal tão encantador, né? Que eu quero ter a oportunidade de conhecer todos e todas pessoalmente, quem sabe aí fazendo alguma palestra, uma sessão de autógrafo, ou quem sabe até fazendo a palestra cantada, que é um dos meus xodós, que é a interface do direito com a arte. A gente vai ter essa oportunidade se a pandemia permitir, né? Quando a pandemia passar, né? Cassiano cantava em primavera, quando o inverno chegar, né? Então, quando a pandemia passar, eu quero estar junto a ti. Então, quero ter a oportunidade de poder interagir com vocês. E quero dizer também que estou disponível, né, para a gente se conhecer, bater um papo, né? Tanto no Instagram, sou eu mesmo que mexo no meu Instagram, R Pamplona Filho, então você manda mensagem em box, sou eu mesmo que respondo, não é assessoria mesmo, não. Então pode mandar uma mensagem lá. E, em especial, meus 2 canais no YouTube. O canal Pamplona, fiquei muito feliz. Hoje completamos 10 mil seguidores lá no canal, né, no YouTube. Né, no Instagram estava com 80 e tantos mil, mas o YouTube é mais lento para nós conseguirmos. Não sou ainda nenhum blogueirinho de fazer lives musicais, mas quem sabe a gente pode fazer em uma outra oportunidade com a minha banda. Né? E tenho lá também o outro canal, que é o canal da minha produção compartilhada, que é o Papeando com o Pamplona, onde foi pensado inicialmente como um talk show, né? Mas que é hoje também algumas lives, quando eu faço com outras pessoas eu baixo lá. Então é uma oportunidade de vocês interagirem e me conhecerem um pouco mais. Será um prazer conhecê-los lá. E, eventualmente, aqueles que, como a professora Thaís, gostam de poesia, vejam meus 2 blogs. Eu mantenho 2 blogs de poesia. Um só com poesia produzida por mim e outra com uma poesia minha. Dia sim, dia não. E no dia não, uma poesia alheia. Quem sabe se alguma de vocês tenha poemas que nunca tenha tido a oportunidade de tornar público, manda para mim por e-mail que eu publico. Vai ser um prazer divulgar a poesia de cada um. E aí se encontra, né, nesse meio virtual, na esperança de que em algum momento nós possamos ter um contato presencial. Feitas essas considerações iniciais, eu quero conversar com vocês um pouco sobre essas interfaces do direito civil com os direitos fundamentais. Na verdade, é um tema bem amplo, né? E aí eu estava conversando com os professores, né, que talvez seja interessante nós temos uma visão geral desse novo direito civil brasileiro,
mas notadamente na sua aplicação nesse período de pandemia, até para fazer um link com a palestra que vocês vão ter amanhã com meu amigo Rodrigo Xavier Leonardo, né, que vai trabalhar com o RJET, né, com a Lei 14.010, né, e com os aspectos do que veio e do que não veio em função dos vetos. Né? Então, vou preparar o caminho para ele, mas batendo um papo aqui de maneira bem informal, né, com vocês, para que a gente possa ter uma visão geral desse direito civil contemporâneo que tem tantas referências aos direitos fundamentais, mas pensando também no período da pandemia. E aí, nesse ponto, eu queria fazer alguns resgates, né? Porque é preciso compreender, na verdade, o estudo do direito civil, na concepção tradicional, sempre foi o estudo do centro do universo normativo. Como diria aquele gatinho Garfield, né? É difícil ser modesto quando se é o melhor. E o direito civil sempre foi o centro do universo normativo, do direito romano até a primeira metade, né, do século XX. E, nesse ponto, não é algo exagerado lembrar, por exemplo, de uma frase atribuída a Napoleão, né, quando da promulgação do Código Civil francês de 1804, o Code Napoleon, né, que todo o direito estava no Código e depois do Código não havia mais direito. Por quê? Porque, na verdade, quando nós estudávamos o direito civil na visão mais tradicional, nós sempre fazíamos essa interface do direito civil, né, na perspectiva de um centro do universo normativo. Quando quem estuda a história do direito, ou direito romano, vê quais são os institutos mais estudados, são o quê? Contrato, família, propriedade, tudo que é ensinado pelo direito civil. Então, o direito civil sempre teve esse papel de protagonismo. Não é estranho falar que o Código Civil Alemão, o BGB, de 1896, tenha, e que inspirou o nosso primeiro Código Civil, que é de 1916, né, tenha uma parte introdutória, né, uma introdução do direito civil, que não fala nada de direito civil, que trata, na verdade, de regras de superdireito, de hermenêutica. Né? Isso inspirou o Código Civil 16, e que depois, nos anos 40, teve um decreto-lei, a Lei de Introdução ao Código Civil, que revogou a parte inicial, essa lei que, no Brasil, o brasileiro precisa ser estudado realmente, fizeram uma lei para mudar o nome da lei, né? Então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que trata, na verdade, de regras de hermenêuticas, regras de eficácia, de vigência, de aplicação de normas jurídicas. Foram, inclusive, recentemente modificado dentro de uma linha de realismo jurídico, de consequencialismo, e isso mostra, na verdade, esse papel de protagonismo que o direito civil sempre exerceu. E note que nessa linha, até o século XIX, as constituições eram, na verdade, tidas como petições de princípios, como concepções amplas a inspirar o legislador. Mas, na verdade, a força normativa estava na legislação infraconstitucional como a norma de eficácia, a norma da concreção. Isso continuou assim sendo desde dessa concepção do mundo, da civilização e da sociedade jurídica ocidental até a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, parece interessante relembrar, para quem está no começo do curso, né, a ideia da teoria pura do direito de Hans Kelsen, né, na compreensão especificamente de que um sistema normativo que se bastasse. Né? Ou seja, que nós tínhamos toda uma construção, e a ideia de teoria pura do direito na sua concepção originária era justamente dentro dessa linha de imaginar um sistema que, por fundamentação e derivação, se bastasse sem precisar de concepção de valores. Né? Ou seja, a ideia de um sistema que era tão perfeito que respaldou o nazismo. Né? Quando a gente estuda no começo do curso, Hannah Arendt, quando a gente começa a ver especificamente reflexões sobre o Tribunal de Nuremberg, nós ficamos julgando quem não julga, julgando o sistema. Vemos, quando a gente estuda, por exemplo, o tema da banalidade do mal, né, é algo que é interessantíssimo, porque na verdade, o indivíduo somente estava cumprindo ordem. Estava cumprindo ordem de mandar famílias, né, para o campo de concentração, para as câmaras de gás. Né? Estava simplesmente cumprindo ordem.
E essa ideia foi algo que abalou o sistema normativo, a ciência jurídica até então, na ideia de necessidade, obviamente estou fazendo de uma forma mais simples, pensando aqui nos estudantes de graduação, principalmente que está no começo do curso, né? Na ideia propriamente de necessidade de incorporação do sistema de valores. De valores. E essa compreensão acabou gerando não um movimento, mas vários movimentos que acabam se identificando por pontos comuns do que aquilo que se convencionou chamar de neoconstitucionalismo. Por quê? Porque percebeu-se a necessidade de valorização de um sistema que fosse calcado em princípios. Princípios, muitas vezes, que ainda não estavam positivados. E a lógica disso foi imaginar que o locus ideal para a inserção de valores, de princípios no ordenamento jurídico fosse através das Constituições. E esse é o diferencial importante para a gente finalmente falar um pouco dessas interfaces do direito civil com os direitos fundamentais. Porque é justamente a partir do momento, para usar uma expressão dos anos 70, do Natalino Hirte, o jurista italiano... Alô? Professor, Oi, aumenta só... Oi, desculpe interrompê-lo, perdão. O senhor pode aumentar um pouquinho o volume do seu equipamento? O senhor consegue? Já aumentei aqui, aumentei, tá? Ah, então tá bem. Muito grata, obrigada. Okay. Sem problema, vou tentar falar até mais perto aqui para que ouve melhor a minha voz aqui, né? E aí, vamos lá, depois eu vou cantar um pouquinho ou recitar uma poesia para ver se o pessoal está ouvindo bem aí, vamos fazer um teste. Muito obrigada, desculpe interrompê-lo. Sem problema, sem problema. Estou aqui para servir. E como diria Gandhi, quem não vive para servir, não serve para viver. Estamos aí juntos. Muito bem, muito obrigada. Nesse ponto, o que a gente precisa compreender é que, através dessa ideia do neoconstitucionalismo, nós trabalhamos especificamente valores, direitos fundamentais, né, para aplicação no sistema normativo como um todo, inclusive no direito civil, né, que tradicionalmente era o sol do universo normativo, mas passa a orbitar em torno da Constituição como base, como petição básica dos nossos direitos fundamentais. E isso é algo que faz com que, de fato, quando nós iramos falar sobre interfaces do direito civil com os direitos fundamentais, temos sempre que partir daquilo que o professor Luiz Edson Fachin, hoje no Supremo Tribunal Federal, sempre foi um dos próceres do Brasil, né, do direito civil constitucional. Essa é a base da nossa compreensão. Entender a constitucionalização do direito civil não como uma publicização do direito civil, mas sim como uma base normativa calcada na Constituição para a disciplina dos nossos principais institutos. E aí, isso facilita muito a compreensão de determinadas matérias, não é mesmo? Perceba que, como nós estudamos determinados campos, sempre com base na Constituição. E isso fica fácil quando a gente passa em revista o nosso curso de graduação. Ora, como eu posso estudar parte geral, né, do direito civil, né, sem compreender o artigo 1º, inciso 3º do princípio da dignidade da pessoa humana? Como eu posso estudar toda essa parte dos direitos da personalidade sem compreender o artigo 5º da Constituição? Né? Quando eu vou falar, ainda em parte geral, quando eu vou falar sobre bens, né, eu tenho que pensar, dentro da linha do próprio professor Fachin, numa teoria de um patrimônio mínimo calcado na dignidade da pessoa humana, lá na Constituição. Quando eu penso num domicílio, ou penso na habitação, ou fazendo uma interface do bem de família, que o Código Civil jogou lá para o livro de família, mas vai se trabalhar nesse ponto, nós vamos analisar no artigo 6º o direito constitucional à habitação, o direito fundamental à habitação. Perceba que nós passamos a estudar todo o direito civil com uma base constitucional. E aí, trabalhar o tema
dos direitos fundamentais conosco, é fundamental. Então, a gente precisa efetivamente entender isso. Quando eu passo, por exemplo, no campo das relações de família, né, eu vou ter que compreender essa matéria numa perspectiva que é plurima, ou seja, o tema da pluralidade, que é a base do sistema normativo da Constituição, né, faz com que a gente não estude mais o direito de família só com base no Código Civil, mas na ideia de direitos fundamentais. Então, nós vamos falar na pluralidade de entidades familiares, né, saindo de uma interpretação do artigo 226 da Constituição como números clausos, né, não vai pensar somente em casamento, união estável e família monoparental, até mesmo porque isso extinguiria a família anaparental ou aparental, né, quando a gente pensa, ou seja, quando os pais morrem, deixa de ser família? Não. Então, nós vamos estudar isso, mas também admitir outras modalidades, como com base na construção sensacional do ministro Carlos Aires de Brito no Supremo Tribunal Federal, da família homoafetiva, né? Primeiro na construção da união estável homoafetiva, e aí, por força de uma canetada no CNJ, admitindo inclusive o casamento. Mas perceba que a ideia de pluralidade não é só das entidades, nós admitimos a pluralidade de laços afetivos, quando falamos hoje do poliamor, do poliamorismo, ou na própria noção da pluralidade de vínculos parentais, quando a gente fala da multiparentalidade, que é algo ainda que precisa ser bem estudado neste ponto, e, na verdade, quando a gente admite a paternidade socioafetiva em coexistência com a paternidade biológica, nós vamos abrir esses horizontes, né? E podemos pensar, inclusive, na ideia de pluralidade de gênero, quando a gente pensa na tutela da transexualidade. Tudo isso com base em interpretação de direitos fundamentais na Constituição. A mesmo quando a gente fala no capítulo de obrigações, né, é preciso resgatar tudo com base na Constituição. Note que o Código Civil 16, e eu me formei na graduação em 94, ainda na vigência do Código Civil 16, tornei-me professor ainda na vigência do Código Civil 16, então era, às vezes, complexo ensinar para os alunos apegados a um magistério calcado no Código, falar sobre dano moral, que o Código Civil 16 não tinha uma única palavra e nunca teve, mas toda a construção com base na reparação de danos ia para a Constituição, no artigo 5º, incisos 5 e 10. Então, perceba que havia toda uma construção no campo das relações contratuais, stricto sensu. É preciso perceber que, talvez com o magistério de Norberto Bobbio, nós vamos trabalhar a ideia da funcionalização do direito. Não dá para mais ensinar o instituto isolado, a natureza jurídica de determinado instituto. Não, é sempre contextualizado. Então, se a Constituição de 88 trouxe expressamente a função social da propriedade, o que vai ser relevantíssimo, por exemplo, no campo dos direitos reais, né, nós vamos ver isso no Código Civil como um desdobramento com a função social do contrato, né? E perceba, para quem tem minha idade para cima, né, nós, quando falávamos em função social da propriedade na Constituição de 88, as trombetas do Apocalipse queriam dizer que os comunistas tomaram a Constituição e querem acabar com a propriedade privada. Quando não é nada disso. A ideia de funcionalização é perceber que ninguém é uma ilha, e texto sem contexto vira pretexto. Então, tem-se a função social da propriedade na Constituição, nós temos expressamente a função social do contrato no Código Civil, e eu oriento dissertações de mestrado e tese de doutorado há muito tempo sobre função social da família, função social da responsabilidade civil, função social da empresa, né? Então, há nesse ponto um contexto de funcionalização relacionada a essa interface dos direitos fundamentais, né? No campo, até mesmo no campo das sucessões, aqui está como professor, né? A gente vai pensar numa função social da herança, nós vamos pensar talvez numa discussão que ainda possa partir para uma evolução na nossa sociedade, se ainda é conveniente manter a figura da legítima, salvo situações de vulneráveis, de incapazes ou algo do gênero, quando nós temos
pessoas maiores, especificamente, o doutor que trabalha especificamente com cultura, imaginar a função social da herança, quando estamos tratando especificamente de conhecimento cultural. Note, há várias questões que precisam ser desdobradas dentro dessa perspectiva. Então, de fato, falar sobre essas interfaces do direito civil com os direitos fundamentais é falar sobre todo o direito civil na contemporaneidade. E aí a gente precisa dar um corte epistemológico, talvez mais conveniente para relacionar com o tema de amanhã. Talvez a gente precise discutir aqui com os senhores e com as senhoras justamente essa função social do contrato e a interpretação do contrato em época de pandemia, porque foi justamente um dos dispositivos que foi vetado no projeto de lei 1179, que se tornou a lei 14010, que vai ser trabalhada amanhã pelo meu amigo Rodrigo Xavier Leonardo. E aí a gente pode abrir horizontes para compreender bem essa matéria. Mas perceba que falar de direitos fundamentais na interface do direito civil é falar sempre com base no macro-princípio da proteção à dignidade da pessoa humana, que tem de ser tratado sempre com cuidado de ourives, como quem lapida uma joia preciosa, e não virar uma palavra mágica que queira solução para todos os males, como uma verdadeira panaceia. Às vezes eu me assusto, e digo isso com absoluta liberdade, quando eu falo sobre determinadas matérias, o indivíduo parece que não está estudando direito, está estudando defesa da arte das trevas em Hogwarts. Por quê? Porque quando eu quero trabalhar o aprofundamento em determinadas questões, o indivíduo, em vez de aprofundar o corte, fica dizendo, não, isso é com base na dignidade da pessoa humana, está tudo resolvido. Não! Você não pode vulgarizar a dignidade da pessoa humana. Ela é o macro-princípio constitucional, a base de tudo, mas você precisa entender no que ela está sendo violada. Por quê? Porque senão vira demagogia. A gente precisa efetivamente compreender, porque sempre, se eu tenho a dignidade da pessoa humana do devedor, eu tenho que ter do credor também. Eu sou juiz do trabalho há 25 anos, então as pessoas às vezes têm essa visão absolutamente equivocada, caolha, do direito do trabalho, do processo do trabalho, como se fosse para cuidar do coitadinho. Não! É para dar dignidade às relações de trabalho no que diz respeito a empregados e empregadores. Então é preciso compreender que isso tem que ser feito com muito cuidado e sempre tendo o combate aos preconceitos, o combate à discriminação, o combate ao tratamento que não é isonômico quando nós temos situações de iguais ou quando temos situação de desiguais, compreender o sistema democrático na perspectiva do que Carlos Aires, já aqui citado, construiu no Supremo Tribunal Federal, que é a ideia do princípio contramajoritário. As pessoas nessa sociedade estranha que estamos vivendo hoje, que quer se dividir em mortadelas e coxinhas, em bolsomínios e petralhas, a gente acaba nunca sentindo a dor do outro, imaginando específico. A gente começa a imaginar o meu time, o seu time. Vocês estão em Curitiba, então vão falar, tudo parece um grande Atletiba, né? É Atlético e Curitiba, e aí ou você é do meu lado ou do outro. Isso é uma imbecilidade. Por quê? Porque algo do time de futebol, aí sim comporta a paixão, e aí comporta a brincadeira, o que quer que seja, mas a brincadeira só tem graça quando todo mundo acha graça. E a nossa vida não pode ser interpretada como times de futebol. A gente precisa perceber o que pode ser tirado de bom de quem é diferente da gente. E isso é uma perspectiva de direitos fundamentais. Senhora Thaís, eu posso recitar um poema? Acho que ela está sem áudio, então? Claro que pode, professor. Então, bom. Não é a professora Thaís, Desculpe, professor, eu não consegui. Eu achei que eu estava falando com o áudio aberto, perdão. Não, tem então, o nosso aval. Então, vou recitar um poema aqui
talvez seja um dos meus poemas mais conhecidos, né? Eu vejo o pessoal ficar dizendo, até mesmo para estimular o pessoal a participar lá do meu canal no YouTube e dos blogs de poesia, né? Esse é um poema que o Leandro Carnal, ele citou uma vez, aí saiu tudo quanto é canto e as pessoas começaram a me procurar no YouTube. Eu até musiquei, quem sabe eu cante para vocês alguma oportunidade, né? Mas o poema se chama Preconceito e é talvez a base para entender a minha visão de vida. Alguns de vocês já estão me seguindo no Instagram, vão me seguir, vão ver lá que na minha descrição, né, eu me descrevo, entre outras coisas, como militante anti-preconceito. Por quê? Porque eu sou um homem branco, hétero, cis, né? Eu tenho tudo para ser um opressor dentro desse mundo estranho que a gente vive. E é tudo que eu não quero ser. Então, quando eu estava escrevendo o meu livro de Jeito de Família, né, com o Pablo, no capítulo de união afetiva, eu tinha que escrever sobre isso, mas como escrever sem ter o lugar de fala? Então, a senhora Thaís já falou da minha poesia, a poesia é meu refúgio, né? Muitas vezes, quando eu quero escrever alguma coisa, eu incorporo o personagem, o eu poético, para poder falar sobre isso. Então, isso tudo aqui foi só para introduzir o poema, né? Eu vou incorporar o personagem aqui e recitar um poema sobre combate ao preconceito, certo? Preconceito. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente. Deficiente ou impotente. Crente ou ateu. Árabe ou judeu. Ubandista ou adventista. Testemunha ou kardecista. Migrante ou imigrante. Presidiário ou proletário. Bêbado ou drogado. Alcoólatra ou viciado. Desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso. Se não na carne, no espírito de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual o sentido de ser. Vou fazer o barulho do aplauso aqui. Fabuloso. Obrigado, querida. Mas isso é importante para a gente aprender a exercitar a alteridade, a solidariedade, a compreensão de que a gente não trata no ordenamento jurídico do nosso umbigo, mas sim de todo um sistema que é plural e que trata com gente muito diferente da gente. E aí, nesse ponto, eu quero falar um pouco sobre o tema da pandemia, especificamente na aplicação de direitos fundamentais no direito civil, notadamente no tema da teoria da imprevisão. Na verdade, eu vou fazer um link aqui para o meu amigo Rodrigo Xavier Leonardo, para vocês terem um brilho. Eu serei, digamos assim, o aperitivo para o banquete que ele será. E nesse ponto, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a questão da aplicação da teoria da imprevisão. Por quê? Porque eu tenho visto, na verdade, uma prática absolutamente distorcida da aplicação da teoria da imprevisão. Por quê, meus amigos? Por quê, minhas amigas? O que é que vocês precisam entender? A lógica da teoria da imprevisão, ela remonta ao início do século XX, aquele momento de mudanças históricas, um pouco antes, talvez, né,
na famosa Lei Fayot, quando nós pensamos que todo contrato comporta em si uma equivalência material, uma equação econômica, que as partes assumem esta perspectiva, assumem esses riscos na sua atuação. E isso é algo que é muito importante, né? Por quê? Porque você assume uma relação contratual para cumpri-la. A ideia do Pacta Sunt Servanda é um princípio milenar, né? O contrato é feito para ser cumprido e ele deve ser cumprido da forma que se contém. Todavia, situações absolutamente excepcionais, né, que mudam a equação econômica gestada, pensada pelas partes, elas acabam gerando uma modificação nessa equação econômica. E foi com base nisso que se construiu, na doutrina do início do século XX, a chamada teoria da imprevisão, que, em rápida síntese, quer dizer que todo contrato tem em si uma cláusula implícita que diz que o contrato, sim, deve ser cumprido, enquanto as coisas continuam da mesma forma. A regra é pacta sunt servanda, com a cláusula rebus sic stantibus. O contrato se cumpre da forma que se contém, enquanto as coisas continuam da mesma forma. Essa é a lógica. Só que, meus amigos, essa teoria é do começo do século XX. Ela não foi incorporada, até mesmo pela dificuldade de comunicação, na época, quando o Código Civil, nosso primeiro Código Civil foi feito, o Código Civil de 1916, que, na verdade, não é de 1916. Ele é um projeto apresentado em 1899 por Clóvis Bevilacqua, inspirado no projeto anteriormente rejeitado do seu colega da Faculdade de Direito de Recife, Coelho Rodrigues, de 1894. Ou seja, de um país agrário, recém-saído da escravidão, machista, misógino, discriminatório, sem sombra de dúvida, né? Eu gosto muito de citar a professora Judite Martins Costa, aquele livro com Gerson Carlos Branco, Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil, que ela diz que o Código Civil 16 só se importava com 5 personagens. Eu até aperfeiçoo o pensamento dos professores, dizendo que ela se preocupava com 5 homens. 5 homens, no lugar de fala de homem mesmo. 5 homens. Que homens eram esses? Né? Pai de família, proprietário, contratante, possuidor e testador. Se você não se enquadrasse em nenhum desses 5 perfis, que queime no mármore do inferno. É isso mesmo. As mulheres poderiam passar a vida toda e não adquirir capacidade plena, porque ela nascia pessoalmente capaz, 16 anos tornava relativamente capaz, se cometia o despautério tão comum na época de casar antes dos 21, sair do jugo do pai para o jugo do marido, porque a mulher casada era relativamente capaz. Isso só mudou em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. É sintomático, se você for contar nos dedinhos, né? Costumo dizer que o profissional do direito, seja estudante, tem uma redução atávica, não sabe aritmética depois da 4ª série primária. Então, conte nos dedinhos, né? E você vai ver que do Código Civil 16 até o Código Civil 2002, né, é sintomático que a mulher tenha passado mais tempo fora do sistema de capacidade plena do que incluída. Porque é só você contar 16, 62, 2002. E isso não é só com mulher. Filhos havidos fora do casamento, queimasse no eu aprendi, gente. Olha, eu entrei na faculdade em 91, me formei em 94, né, na graduação, e eu ainda estudei pós-Constituição de 88, pessoal apegado à legislação do Código Civil 16, filhos bastardos, filhos espúrios, todo um sistema normativo, né, excludente, discriminatório, né, é algo que a gente precisa explicar para os meninos e meninas que estão sendo nossos alunos hoje, né? Acho engraçado isso, né? Porque quando eu comecei a ensinar, eu tinha 23 anos. Agora eu tenho 48, né? Então, quer dizer, eu era menino prodígio, eu virei no máximo um coroa simpático. Mas perceba que eu tinha a idade dos meus alunos. Hoje eu tenho a idade de ser pai deles. E aí, quando eu olho para os meus alunos e minhas alunas, eu digo, olha, gente, vamos acordar para a realidade que esse mundo hoje é bem diferente do mundo daquela época.
Mas o pior é que muita gente hoje ainda tem aquela mentalidade daquela época, né? A gente precisa explicar isso, né? E não é fácil, né? Porque a gente fica imaginando, ó, veio o meteoro e morreram os dinossauros. Não, os dinossauros convivem conosco, né? E a gente precisa, às vezes, lidar com ogros, né? E a gente precisa explicar isso na contemporaneidade, né? Por quê? Porque o sistema do Código Civil 16 não estava muito apegado a essas inovações de mudar o Pacta Sunt Servanda, de flexibilizar o Pacta Sunt Servanda. Mas perceba que no Código Civil 16, que vigia a regra do nominalismo, eu pegava R$1.000 emprestado com você, devolvia R$1.000, com no máximo juros, com o limite da lei de usura, né? Não havia correção monetária. No Código Civil 16 não tinha correção monetária. A correção monetária foi criada inicialmente jurisprudencialmente, para depois ter uma legislação própria. Foi um caso tipo de jurisprudência pré-terlegem. A jurisprudência foi criando a correção monetária para depois se poder efetivar através da legislação. E é uma aplicação, né, dessa ideia de teoria da imprevisão. Só que o Código Civil de 2002 abraçou a teoria da imprevisão, mas abraçou pero no mucho, né? Meio mesolite, meso mussarela, né? Como foi essa incorporação da teoria da imprevisão? Através do Instituto da Resolução por Onerosidade Excessiva. O Código Civil trouxe que essa mudança da equação econômica do contrato, usando as minhas expressões, ensejaria a extinção do contrato, a sua inexigibilidade, por causa de uma mudança superveniente das condições. Só que, em função de um princípio, ou de direitos fundamentais, por uma noção de um princípio, que seria o princípio da conservação do negócio jurídico, se admitia que a parte desse a diferença para restabelecer a equação econômica e o contrato modificar. Bom, essa é a base da teoria da resolução, da onerosidade excessiva, da teoria da imprevisão, da cláusula rebus sic stantibus. E aí, o que é que isso tudo tem a ver com a pandemia? É óbvio, né? Nesse momento, nós estamos vivendo uma situação de uma evidente força maior. Se alguém, em dezembro, ouvisse uma teoria apocalíptica de que a gente ia passar mais de 60 dias trancado em casa, você dizia, o cara pirou, surtou, viajou na maionese, pirou na batatinha. Qual é? Não, maluco. Ninguém vai acreditar nisso. Bem, o improvável, o impossível virou realidade. E nós estamos aqui com atividades econômicas que estão paradas. Ou estamos com readequação de outras atividades. O magistério, inclusive, se tornou uma delas, né? Nós, da noite para o dia, passamos a trabalhar com ensino remoto, né? Telepresencial, ou às vezes online, às vezes gravado, mandado. Então, a gente teve que se adaptar. E aí, o que é que está acontecendo? As pessoas dizendo, olha, eu não estou tendo o serviço que eu tinha contratado do jeito que eu tinha contratado. Eu quero um desconto. Isso é lídimo, isso é legítimo? Sim. O campo da negociação é sim. E, sem sombra de dúvida, uma modificação da equação econômica pode ser estudada e negociada. Todavia, e isso pode ser objeto de reflexão pelo amigo Rodrigo amanhã, parece, naquela expressão irreverente de minha parte, quem nunca comeu mel quando come se lambuza. E aí, o que é que acontece? Nós estamos vivendo hoje um período em que se conjuga a ideia da teoria da imprevisão com um voluntarismo judiciário que não me parece adequado a garantir um mínimo de segurança jurídica. O que é que está acontecendo? As pessoas, em vez de aproveitar a oportunidade em que nós temos que exortar solidariedade, saber a dor do outro, tentar compreender e, nesse ponto, negociar, renegociar o contrato com o protagonismo das partes,
através de seus advogados, claro, devidamente assistidos, as pessoas estão querendo jogar a bola para o judiciário. E nesse ponto, pensando, às vezes, na base do Código de Defesa do Consumidor e pensando na atuação, às vezes, do Ministério Público, é assim, não, somos os defensores porque todos os consumidores estão presumivelmente vulneráveis e eu vou ajuizar uma ação contra as instituições de ensino ou contra a universidade tal para reduzir a mensalidade. E aí, colegas nossos, sem ter a análise da equação econômica, se verificar aspectos de custo, estão reduzidos 10%, 20%, 30%, e na boa, no linguagem chula, isso é chute. Chute. Absolutamente chute. A mesma coisa. Não, eu não posso pagar mais meu aluguel, eu vou para o Poder Judiciário dizer para o juiz reduzir 10%, 20%, 30%. E o juiz vai lá e reduz. Espera aí. É preciso entender que cada realidade demanda um estudo, demanda uma análise. E fazer uma solução preta-porter, né, de reduzir 10, 20, 30, sem fazer uma análise dos custos, é algo que despreza, coloca no umbigo de um único sujeito a decisão, porque raciocine a escola ou a faculdade tem professores, tem servidores, tem dados, pode não estar pagando ou a mesma coisa que pagava de luz, porque estaria fechada, mas está, porque está usando internet, fazendo dado, não sei o quê, ou água, mas ela está utilizando isso, tem que se virar e fazer para tentar oferecer o serviço. Não quer extinguir o contrato? Pode extinguir, pô. Mas fazer de uma forma diferente só. Aí o cara diz, não, mas então o locador, né, ele tem lá um poder muito maior do locatário. Às vezes, o locatário é uma grande empresa e o locador é uma família que tem um galpão como única fonte de subsistência. E a empresa é uma empresa de produtos hospitalares ou mercado. Então, perceba que analisar cada caso e, no campo do direito, a menor diferença de fato gera máxima aplicação do direito, é o caminho adequado, através de sistemas que empoderem as partes para mediação, para negociação. Jogar a bola para o judiciário é parecido com aquela situação. Ou não, eu já tenho, então vamos lá ver. O que, na verdade, é uma negativa de segurança jurídica. E isso num mau uso dos instrumentos de direitos fundamentais. Professor e professora, eu já estou falando há 50 minutos. Não sei se vou estar abusivo. Então, não, imagine, professor, está perfeito. Melhor eu abrir, talvez, para perguntas, para debate. Eu estou à disposição, tá? É só porque eu não quero também abusar da paciência, que eu aprendi, né, até com minimalismo, que menos é mais. Então, nesse mundo das comunicações virtuais, a gente precisa também dar um espaço para as pessoas se manifestarem. Não sei se pelo chat, pelo YouTube, se tiverem alguma pergunta, alguma questão, eu posso continuar a fazer. Quero deixar vocês bem à vontade. Doutora, doutor. Agora ligado, eu não estou falando sozinha, me perdoe aquele momento. Às vezes a gente... eu não tenho tanta habilidade assim nesse novo equipamento, então só para consignar. Nós já temos sim algumas perguntas para lhe repassar, eu quero ver se o professor Berberi quer começar. Eu só quero fazer uma breve fala aqui, dirigida a todos e a todas, mas especificamente ao professor Pamplona. Quando a gente fala desse corte epistemológico dentro do direito privado, né, e da ligação com o direito civil, e a tentativa do direito constitucional, e a tentativa da gente mesclar as coisas, tem pessoas que confundem, né, achando que a gente precisa publicizar alguns conceitos de direito privado, e não é isso. E isso o senhor deixa muito claro, né? A remada aqui é na ideia de se fazer um filtro constitucional de tudo que a gente tem em direito privado, né? Então, essa ideia da função social como se fosse algo
de expropriação, me parece que é justamente o contrário, né? Para se evitar a expropriação, é que a gente cria um mecanismo de função social, né? Na ideia mais ou menos de vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Então, se enquadre, né? Sob pena de você perder a propriedade. Na Europa, isso é muito comum. Se você não faz aquilo que deve fazer, você perde mesmo, né? Não faz a calçada da forma correta. Leva uma advertência, multa, enfim, chega uma hora que você perde a propriedade, porque você está... aquilo que se fala, e eu trabalho um pouco também, assim como a professora Thais, em Direito e Psicanálise, aquilo que Lacan fala de enxovalhar o direito, né? Você enxovalha o direito e perde, né? Então, a ideia do abuso de direito é a ideia que caminha e vem justamente dentro da perspectiva do direito privado, né? São vários os institutos de direito privado que foram, digamos assim, apropriados pela doutrina que não privatista, né? Mas a doutrina do direito penal, a doutrina do direito público. Quando a gente fala em contratos administrativos e fala teoria de previsão, isso é tudo nosso, vamos dizer assim, do direito civil. Então, assim, essa sua fala é de uma didática tão absurda que a gente consegue atingir gente que não entende do direito, não está iniciado no direito. É preciso saber que a imprevisão não pode ser alegada fortuitamente, né? Para fazer um jogo de palavras aí. Então, agora vamos para a imprevisão, né? E aí dane-se o outro lado, né? Então, assim, antes de abrir para as questões, só fazer um registro histórico aqui de um paranaense ilustre que foi professor da Universidade Federal do Paraná e, quando foi defender a sua cátedra, escreveu um trabalho ímpar em 1957 chamado Risco e Imprevisão, o professor José Rodrigues Vieira Neto, que era um civilista de mão cheia e ainda que fosse um civilista de mão cheia, era um dos grandes advogados do Tribunal do Júri no Paraná, porque ele tinha o dom da palavra, né? Era um tribuno, além de ser um excelente professor, e esse trabalho ele continua muito atual, né? Depois, se eu conseguir lhe enviar essa obra, porque é uma obra que já está esgotada, foi feita aqui, foi editada aqui por uma editora nossa, que é a Juruá. O professor Vieira Neto, ele fala com uma simplicidade e ele faz o sumo da suma. Em síntese, os riscos criados e assim previstos no exercício de atividade lucrativa ou de utilidade devem ser suportados por quem os criou, com a obrigação de garantia pelo seguro de responsabilidade. Em antagonismo e concordância, os riscos resultantes de imprevisão e superveniência não devem ser atribuídos à parte para a qual resultem em impossibilidade ou excessiva onerosidade de prestar. 1957. Então, é só ler o clássico, ler aqueles que nos Olha, me arranja a versão facsimilada e eu prometo que vou inserir na próxima edição do Meu Livro com Pablo. Ele foi um sujeito extraordinário, né? E na época da repressão salvou muita gente, mas ao mesmo tempo foi perseguido, né? Por ser um libertário, um sujeito que acreditava que tudo podia ser de todos, né? Ainda que no ideário, né? Dentro do imaginário. Vamos abrir as perguntas, mas eu estou aqui extasiado, né? Que bom, eu fico feliz. A minha função é essa. E olha, eu assumi o compromisso público. Quando eu puder viajar de novo, me chama que eu vou aí falar com vocês. Estou dizendo para os professores, mas também para todos que estão assistindo, dê uma olhada lá no meu canal no YouTube, em especial numa playlist chamada Palestra Cantada. Eu já fiz aí em Curitiba, uma vez, numa outra instituição, né? Como é que é essa palestra cantada? Eu falo sobre a evolução das relações de família no Brasil, do século XIX ao século XXI, pela sensibilidade da MPB. É muito legal, porque eu explico todo o instituto. Então, eu trago todo o sistema normativo que reprimia a mulher. Aí eu falo das ordenações, do Código Civil 16, chega o Estatuto da Mulher Casada, Constituição de 88, Constituição Código Civil 2002, a Lei Maria da Penha, aí canto Mulheres de Atenas, de Chico, Amélia, de Mário Lago. Sim. E aí eu faço isso com banda.
É uma mistura de palestra jurídica, show musical e stand-up comedy. É bem legal, é bem legal. Vira um sarau, é legal, assim. Ó, o pessoal gostou, porque eu consegui botar curitibano para bater palma de pé. Então, meu amigo, é porque funcionou bem, foi legal. Mas, professor, sabe que isso me lembra muito aqueles super aulões do Ariano Suassuna, né? Então. Que para mim, assim, essa tradição e essa cultura do Nordeste, né? Essa rivalidade boa entre Bahia e Pernambuco, não sabe? Olha, na Bahia, eu fui assistente durante 4 anos do maior orador que eu já ouvi na toda a vida, que você já deve ter ouvido falar, ele faleceu há 12 anos, mas eu fui assistente dele 4 anos, que se chamava José Joaquim Calmon de Passos. Calmon de Passos. Calmon de Passos era um fantástico, era o homem da retórica, do debate, da oratória, fantástico, né? Da oratória. E aí eu fui assistente dele 4 anos. Foi divertidíssimo. Eu devo, talvez, a minha verve muito a ele, sabe? Então, é uma das minhas referências paternas. Aqui a Thaís falou da poetisa mor do Paraná, né? Que é a Helena Collodi, e eu trilho um caminho um pouco mais contemporâneo, e quando eu participei da administração do Museu Oscar Niemeyer, uma das primeiras exposições foi sobre Paulo Leminski. Né? Sensacional! Então, né? assim, Alice Ruiz, então a gente tem uma tradição de poetas e poetistas. Aquele livro Laranjinha dele, como é o nome? Eu adoro, eu li umas 4 vezes. Eu vou lhe passar depois todos que eu tenho quase todos dele, e, assim, temos muito a conversar. Né? Muito a conversar. Mas essa tradição, a tradição jurídica do Nordeste, né? E a tradição cultural do Nordeste me encantam muito. Né? Assim, vocês, para nós, para a minha geração, são uma referência. Né? A gente tem a cultura popular nordestina, e aí, às vezes, eu olho para tudo isso e falo assim, poxa, ainda bem que eu sou brasileiro. Né? Vamos lá, Thaís, para as perguntas. Eu estou aqui. Eu confesso que, para mim, hoje está difícil de falar, porque eu tô aqui embevecida, né, diante do mestre, porque aí não tem, toda a titulação fica diante do mestre que está falando, nos brindando com uma fala tão maravilhosa, e até vocês falaram em Leminski, eu gosto muito de Leminski, talvez porque eu tenho uma paixão que é transparente por Helena Collodi, mas bendito que seja que disse, repara bem no que não digo. Esse é Leminski, pontual e ácido nas suas falas, como sempre. Olha, eu nem ousaria, eu queria fazer algumas perguntas, mas eu vou começar pela pergunta da Luciana Moroso. Ela coloca o seguinte, professor, há um movimento pró-mediação-negociação, mas ainda longe de alcançar todo o potencial. Como incentivar o brasileiro a resolver seus próprios problemas por meio da negociação-mediação? Pergunta importantíssima. E digo que é preciso, eu estou no magistério há 25 anos, e eu preciso dizer que a forma como o magistério jurídico foi construído no Brasil foi de uma forma absolutamente equivocada. Nós passamos boa parte da nossa graduação aprendendo a brigar. A gente faz petição inicial, contestação, recurso, a gente aprende como executar, a gente aprende até a sentenciar, mas a gente não aprende a resolver problema. As faculdades, os currículos têm mudado nos últimos 5, 10 anos. 5 anos, vamos pensar assim, né? Justamente com a exortação à solução de mediação. E aí eu vou usar uma expressão que está muito na moda, que é o empoderamento. Na verdade, nós vamos estimular uma cultura de mediação empoderando as partes para poder construir. Agora, não se faz da noite para o dia. É realmente algo que depende efetivamente de uma construção cultural. Não se constrói Roma numa tarde, numa noite, mas sim em uma vida. Perfeito, professor. Não, ficou maravilhoso e irretocável, como eu diria. Temos mais uma pergunta também da Luciana, e ela pergunta o seguinte, aqui, só um pouquinho, ai, subiu, um pouquinho. Perdão, não é da Luciana, perdão, da Luciana eu já fiz. Do Paulo, que pergunta o seguinte,
Sobre a constitucionalização do direito civil, como dividir o público e o privado na relação contratual? Muito simples, querido. A ideia da summa divisio, que era tão importante para o direito romano, está superada de fato na prática. Na verdade, é preciso entender que há sim um campo absolutamente que precisa de proteção do campo do privado, da privacidade, da intimidade, né? Nesse ponto não há como se discutir. O Estado não tem que ficar se metendo no que diz respeito às partes na relação contratual. Agora, é preciso entender que nós não vivemos mais a liberdade contratual no paradigma de Adam Smith. Né? A gente precisa perceber que há fenômenos como o dirigismo contratual, o direito de trabalho, o direito das relações de consumo é um bom exemplo, da própria noção dos monopólios, em que o Estado estabelece isso, e a própria noção de revisão contratual. A gente tem a ideia de liberdade contratual em 3 premissas, não é mesmo? Liberdade de contratar, liberdade de com quem contratar e liberdade do que contratar. Todas essas 3 premissas podem ser flexibilizadas, mas nunca negadas. Então, essa é a base para compreender essa ideia. E, nesse ponto, sempre há espaço para o campo privado. O que não há mais é campo para se imaginar que se pode ser uma ilha e que se possa proteger ou blindar absolutamente dos olhos e interesses alheios. Por quê? Porque enquanto disser respeito só e somente só a 2 sujeitos que não são vulneráveis, que não estão numa situação de desproporcionalidade, só interessa a eles. Agora, quando há possibilidade de lesão a terceiros, a aspectos sociais, a gente vai ter que pensar nessa atuação, sim. Então, para dizer com poesia, é um caminho que a gente não existe, é um caminho que se faz caminhar. Professora? Professor, o senhor mexe com o nosso conhecimento e com nossas emoções. Até ali, eu tenho a honra de a gente está sendo assistido por uma, hoje professora, mas que foi minha aluna, e disse assim, se eu estou emocionada, imagina ela. Então, o senhor imagine que eu li todas as suas obras, trabalhei com todo o seu conteúdo, como fica aqui a gente ouvindo essa fala maravilhosa. Eu queria fazer uma pergunta que é singela, professor, mas como eu tenho muitos alunos que estão no começo dessa jornada, então, para que eles se deleitem um pouco com essa fala, eu gostaria que o senhor abordasse um pouco dessa dignidade humana dentro desse processo, entre o que é contrato e manifestação de vontade e entre o que é dignidade humana, para que eles possam, que eu tenho certeza sua fala tão singela, consegue aí, singela não pelo conteúdo, mas sim pela forma de abordar, que o senhor consiga fazer com que eles cheguem mais longe nessa compreensão. Então, perceba, meus queridos e minhas queridas alunos e alunas da professora Thais, é importante perceber que a dignidade da pessoa humana, a proteção à dignidade da pessoa humana, é um macroprincípio constitucional, que está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Todo o sistema deve ser interpretado dessa forma. E perceba como ele se materializa no Código Civil de 2002, numa dicção ainda imperfeita, é verdade, mas que já dignifica o Código em relação ao Código Civil de 16, que é justamente na tutela dos direitos da personalidade. Esse conjunto de atributos físicos, psíquicos e morais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. Então, perceba, há todo um sistema normativo que não admite algum tipo de restrição a esses direitos. E é tudo isso calcado na dignidade da pessoa humana. Então, perceba, quando vocês forem aprofundar no estudo do direito na faculdade, vão ouvir falar de 2 referências sobre princípios, né? Um americano e outro europeu, Ronald Dworkin e Robert Alexie. E, em especial, Alexie, ele vai trabalhar que a noção da ponderação de interesses vai levar sempre no referencial da pessoa humana. Ou seja, não dá para pensar num contrato como um instrumento para amarrar o indivíduo e deixei tudo bem blindado e não vai afundar. E agora eu vou poder tripudiar. Não. O sistema normativo não tolera isso. E esse, nesse ponto, a nossa atuação. Espero ter sido claro.
Perfeitíssimo, professor, maravilhoso. Nós temos mais uma pergunta aqui da Luciana Sobral. Sobre o pluralismo e a constitucionalização do direito civil, o professor comentou sobre a poliafetividade. Como o professor entende a vedação do CNJ de escrituras públicas de uniões poliafetivas? Sem sombra de dúvida ali, uma vitória do conservadorismo e do apego a uma ditadura de um pensamento único. Na verdade, a gente precisa entender que amar não deve ser uma cabine simples com apenas 2 lugares. Ela pode ser um oceano com diversos ecossistemas, uma galáxia com diversas estrelas. Então é preciso perceber se os sujeitos envolvidos, capazes, estabelecem o seu projeto afetivo de uma forma distinta do binarismo tradicional, não deve ser o Estado que vai dizer que isso é certo ou errado, isso é legal ou isso é legal. Se o indivíduo quer fazer o registro para efeito, possibilidade de produção de efeitos para efeitos previdenciários atuais, isso não deveria ser essencial. Eu vejo com muito maus olhos, minha querida, fez a pergunta. Você pode achar, inclusive, artigos meus sobre esse tema. Eu comentei especificamente essa questão. Eu quero convidar todos e todas, em especial, para conhecer minha produção. Não somente os livros, vocês têm acesso, para mim, salvo engano, o pessoal da Saraiva deve ter mandado um voucher aí para que fosse eventualmente adquirir os livros com desconto, né? Verifica lá com o pessoal da Saraiva, né? E com as professoras Thaís aqui e com o professor também. Aqui o que é importante dizer é que, mas tem muita coisa da minha produção que está na internet, então vocês vão achar todos os meus artigos, todos os meus poemas, todas as minhas músicas, eu tenho uma banda, né? Todo lá, os meus talk shows, vocês vão ver todo esse material. Para mim vai ser uma oportunidade de vocês me conhecerem. Manda uma mensagem lá no Instagram, será um prazer se tornar seu amigo ou sua amiga. Aqui, professor, fique tranquilo, eu já postei no link das descrições, já estão lá todas as descrições para que a gente não cometa nenhum equívoco sobre letrinhas e barra, etc., porque isso pode ter problema. Então, já está ali para que todos acessem. Já fiz a divulgação sobre o voucher, também já mandei para algumas pessoas do grupo também, para que façam a aquisição das suas obras. Mas tenho certeza. Eu prometo que quando eu for aí, eu vou autografar um por um. Eu fico à noite autografando, se necessário. Será uma honra. Eu acho que, na verdade, se o senhor me permite a ousadia, nós faremos assim, nós faremos palestra e sarau. Né? Pronto. Aí eu tá quero ótimo. a poesia também, eu quero estar nessa vibração. Fazer a palestra cantada, eu faço a palestra com os músicos, depois eu levo todo mundo para o sarau e fica tocando a noite toda. Ó, professor, tá gravado isso, hein? Eu vou cobrar. Eu sou homem de palavra, fio de bigode. Que o senhor seja um homem de palavra, eu não digo, mas o senhor nunca duvide de uma mulher que escreve. Elas são terríveis. Olha, nós temos mais uma pergunta, antes de passarmos um pouco para a poesia, porque eu não sei se o professor Berberi concorda, eu estou aqui ousando, nós temos que abrir um espaço para a poesia, né? Eu acho que é impossível não fazê-lo. Então, antes disso, nós temos aqui uma pergunta da aluna Jennifer. Ela pergunta, gostaria de saber, gentilmente, a sua opinião sobre a arbitragem. A arbitragem é uma forma civilizada de solução de conflitos em que as partes empoderam um terceiro para que possam dizer. É uma forma de construção que é utilizada em vários outros países. A gente no Brasil ainda não tem, fora no campo em especial das atividades privadas de grandes empresas, no campo comercial, né? A gente ainda não tem desenvolvido no nosso dia a dia uma cultura arbitral. E precisamos desenvolver uma cultura arbitral. Nós não podemos ficar reféns do Estado para toda forma de solução. Quando partimos do pressuposto de paridade de armas. Essa é a premissa básica da arbitragem. Fazer arbitragem por cláusula de adesão, aí não é aí é distorção da arbitragem. A gente precisa, na verdade, estimular que as partes resolvam. Por quê? Porque o processo judicial se tornou uma criação humana mais próxima do conceito de eternidade. A determinados processos da justiça comum parece que foram feitos para nunca terminar. E a gente quer resolver a situação. A gente vive numa sociedade rápida. As pessoas hoje precisam de resposta rápida. Você manda mensagem no WhatsApp
e daqui a pouco é a resposta. Se não tiver a resposta, já dizer. Se for do namorado, da namorada, então, ixi, Maria. Aí, nesse ponto, o indivíduo diz, não me ama, não me quer, não me chama de meu amor. E se disser não me ama, não me quer, me chama de meu amor, dá processo, professor? Oxi! Como é que fica? Ah, meu Deus, aí está dizendo aqui. A gente tem que verificar os relacionamentos da pandemia agora. Eu acho que é um bom tema para que o senhor aborde conosco. O que o senhor acha, professor Berberi? Eu acho muito digno. Vai ser um bom TCC sobre isso. Relacionamentos pandêmicos. Isso. Em alguns casos, os relacionamentos pandêmicos podem virar relacionamentos pandemônicos. De acordo, professor. Depois acho que nós vamos marcar uma próxima palestra sobre esse tema. Só fazendo uma consignação, a Luciana deixou aqui consignado na nossa página, colocou a mediação, perfeito. Nos estudos de mediação, esse empoderamento que o senhor mencionou é chamado de emancipação. Sim, claro. Ela traz essa contribuição. Tá. Aqui, ok. A aluna Jennifer agradece pela explicação e parabéns. Precisamos de um conhecimento colocado tão claramente. Professor Berberi, imagino eu que já estamos de boa monta, porque já exploramos bastante o nosso convidado. Eu gostaria de mencionar que a sua fala é sempre um encanto. Eu já tive a oportunidade de vê-lo falar, até porque já estive pelas terras baianas, que são belas, encantadoras. Até faço a consideração, nós temos uma colega que é nossa aluna e é promotora aqui no Paraná, a doutora Ticiane, que aqui está vibrante com a sua fala, né? Falou de Calmon, falou da sua fala, da sua forma de trazer esse conhecimento para todos. Então, assim, estamos todos muito felizes com a sua presença, imensamente. Eu quero passar a fala para o professor Berberi, porque depois eu quero desafiá-lo para um fechamento poético, mas eu vou passar as falas ao meu caríssimo e nobre professor, para que ele faça as considerações a respeito da parte do direito e depois da parte poética nós nos encarregamos aí. Professor eu não tenho nada a acrescentar, porque já falei muito. Eu não deveria falar tanto, porque a fala é do professor Pamplona. Mas eu queria muito agradecê-lo mais uma vez, professor, pela gentileza, né, em aceitar o nosso convite, a gentileza de falar para o nosso público, que é seu também, né? Esse nosso, que eu digo, é da comunidade acadêmica brasileira, né? O senhor atinge o nível nacional, né? E isso é muito importante para todos nós, né? Fazer com que o direito chegue a todo mundo, né? E que saia da amarra da academia, que a gente consiga chegar a todos sem... não é uma crítica à academia, mas às vezes a gente fica ensimesmados, né? E aí é preciso que a gente consiga ir adiante e atingir o aluno desde o primeiro período, né? Que é uma cadeira que eu venho lecionando há um tempo já, a de Teoria Geral do Direito, mesmo a Teoria Geral do Direito Civil, né? E, enfim, todos os institutos que são tão caros para todos nós, e que a gente consiga atingir os alunos de graduação, assim como a gente consegue atingir os alunos da pós-graduação. Então, muito obrigado por isso, por nos abrir a oportunidade de falarmos mais tranquilamente sobre direito, né? E os alunos conseguem ficar mais à vontade, né? Eu acho que isso eu costumo dizer para os meus alunos, eu vi de uma forma que eu estou ensinando já na pós-graduação stricto sensu já há 20 anos. E eu digo, eu sou professor e professor. Dizer para ele, o professor precisa aprender a conjugar 3 verbos: seduz, induz e deduz. O professor precisa seduzir os alunos e alunas para que eles se apaixonem por aquilo que é o objeto da nossa vida. O professor precisa induzir os alunos a refletir e a pensar. E o professor precisa ter o privilégio de ver os alunos deduzirem suas próprias conclusões. Isso é por aí. Essa é a missão. E gostaria eu de ter esse dom de chegar e atingir os alunos dessa maneira, não os assustando, trabalhando temas com profundidade. Esse é a nossa missão e acaba sendo o nosso dilema, né? De aprofundar sem assustar. Muito obrigado, professor. Eu passo a palavra à minha colega, minha co-coordenadora,
dos trabalhos, para que ela faça depois o encerramento. Então, de minha parte, é só agradecimento. Acho que a gente pode construir muitas coisas daqui em diante, fazer um intercâmbio interessante entre Paraná e Bahia, né? E quando você falou do Atletiba, né, eu estava tão feliz que o campeonato estava suspenso, porque o meu time acabou de subir, o Curitiba, eu já estou com medo que ele caia de novo, né? Estava tão bem, estava tudo tão bem, sem jogar, estava tranquilo, primeira divisão. Agora, acho que nós vamos voltar para a segunda, vamos fazer o quê? Não, que é isso. Mas a esperança é a última que morre. Primeira, tudo bem. Um grande abraço, muito obrigado, professor. Thaís, a palavra é sua para fazer o encerramento e o agradecimento em nome do Unibrasil. Bom, é uma honra sem tamanho, até porque eu teci muitos elogios ao professor Rodolfo, mas não posso deixar de tecer um elogio ao professor Marco Berberi, que é de uma gentileza, de uma mesura sem par, é uma pessoa que nos coordena, nos guia da melhor forma possível, e creio que essas almas se encontraram, visto que são pessoas de um conhecimento ímpar, mas de uma simplicidade sempre muito notória, e isso efetivamente me deixa muito honrada, porque nós temos alunos, lógico, os alunos do PGD estão em outro nível de pesquisa, de cultura, estão, assim, num outro caminho, mas nós temos aí muitos alunos que estão traçando um caminho inicial, e até por que não dizer os alunos de mestrado, porque quando a gente inicia o mestrado, a gente sonha que tem muitos conhecimentos que, na verdade, ainda vai descobrir que entre sonhos e pesadelos há muitas dificuldades até que se efetivem as expectativas. Então, assim, professor, a sua fala, professor Rodolfo, é ímpar. O pessoal da Saraiva gosta muitíssimo do senhor, eles fizeram muitas recomendações. Quando nós começamos o contato, falaram, não, vocês vão gostar muito dele, ele é muito simples, ele é muito humilde. Mas veja, a gente conhecendo, e até uma vantagem, porque nesses tempos pandêmicos, eu gostei muito disso, muitas pessoas comentaram, essa possibilidade desse encontro que se torna facilitado. Mas eu tenho certeza que eu tenho a ousadia, né, professor Berberi, em falar em nome do Grupo Unibrasil, que a sua vinda é certa, só temos que acertar a data, né? Estamos aí nas condições suspensivas resolutivas aí, para que isso aconteça. Para pensar na teoria do negócio jurídico, no plano da eficácia, é um termo incerto, ou seja, é um evento futuro e certo quanto ocorrência, só não sabemos a data. Isso mesmo. Então, assim, agora não é de praxe, porque nós trabalhamos muito mais com a seara do direito. Mas eu quero, antes até de lhe devolver a palavra para finalizar, destacar mais uma vez aqui. Eu espero falar corretamente, então o senhor me ajude aí. Dos seus canais, para quem quiser conhecer as suas poesias, é o canal Pamplona, gente, tá? Então tem lá no YouTube. Tem também o canal, mas essas letrinhas são impraticáveis, né, professor? Então é o canal Pamplona, isso. Que está toda a produção exclusiva minha. Tem o canal Papeando com Pamplona, que é o conteúdo compartilhado. Isso. E no Blogspot, né, na internet, isso. Eu tenho 2 blogs de poesia. O blog Portal de Poesia, que é www.rodolfoamplonafini.blogspot.com. Isso. E aí tem eu chamo de portal porque um dia é um poema eu, no outro dia é um poema alheio. E no outro RPF-poesia, blogspot.com, que aí é só toda a minha poesia. Eu tenho mais de 1000 textos poéticos publicados. Eu publiquei 4 livros de poesia, mas toda a minha poesia está nos portais. Eu acho que a poesia, depois que sai do poeta, ela deixa de ser do poeta e passa a ser da vida. Então, quando eu construo minha poesia, eu não faço questão de o livro que vai estar. Não, está tudo na internet. Toda a minha poesia está lá. Seja, inclusive a parte recitada, às vezes eu tenho uns vídeos, estão lá no canal, vocês vão ver, às vezes eu boto no blog também. Por quê? Porque eu fico dizendo o seguinte, eu tenho 48 anos e tenho 85 livros publicados. Eu já tive um infarto com 32. Então, o que eu posso lhe dizer? Eu tenho consciência da minha finitude. E eu sei que, mais dia ou menos dia, eu vou embora. E se eu não tiver discípulos que me amem o suficiente para autorizar a minha obra, eu sei que depois de algum tempo, minha obra jurídica vai se perder. Agora, minha obra poética, não.
Minha obra poética ela vai continuar, porque a poesia ela deixa de ser do poeta e passa a ser do mundo. Então, por isso eu ofereço a todos vocês o blog, não ganho nada, não está nada monetizado. Eu peço que vocês sigam o blog, sigam os canais, não para ganhar dinheiro, não estão monetizados. Eu quero que vocês saibam porque eu realmente acredito nessa missão de ensinar, de compartilhar sentimentos. Então, clica lá no sininho, clica lá. Você vai receber todo dia uma mensagenzinha minha. E aí, se tocar seu coração, o poema não é meu, é seu. Ai, professor, o senhor é um encanto. Eu até gostaria de partilhar um poema, mas nem me sinto à vontade para tanto. Pode partilhar. Eu tenho um poema que se chama Herança, e ele fala justamente do que o senhor acabou de dizer. Eu acho que estamos numa sintonia ótima. Se me permite a ousadia, ele diz o seguinte: Herança. Meu baú está cheio de arabescos, com memórias em abundância, que carreguei comigo por toda uma vida. Tenho um prazer intangível em preenchê-lo, com as minhas histórias, com os meus sonetos e os meus sonhos, que quem sabe sejam famosos um dia. Um baú de fotografias de toda a existência, em horas felizes ou em momentos de transição. É um imenso baú que guarda tudo o que fui e calibra todas as minhas ideias, sejam elas fecundas ou talvez inúteis. Quem será capaz de herdar essas lembranças singelas e constantes que cabem num barquinho de papel ou são capazes de ocupar um transatlântico? Que boca poderá recontar a minha alma e desvendar meus insólitos segredos? Quem falará com carinho da minha incessante busca pela felicidade? Quero que fique consignado meu espírito corajoso para revelar os meus olhos castanhos e os meus cabelos falsamente louros. Desculpe. Quero inspirar paixões em alguns momentos intensas mentiras. Quero olhar e ser capaz de ver o que fui e o que tentei ser. Que a imagem seja feita de mim, que ela seja uma figura ou somente uma história de tudo aquilo que eu vivi. Será apenas um baú de memória, pois nesse instante não mais poderei escrever. Serei como um livro antigo e que não mais pode ser modificado em seu conteúdo e tessitura. Um livro pronto e acabado, mas que receberá interpretações versáteis e intangíveis, mas que terá um guardião, uma pessoa que o coração escolher para capitanear o que fui, através das minhas reais e verdadeiras lembranças. Perdão que ela seja um tanto quanto longa, mas me tocou muito a sua fala. Lindo! Manda para o meu e-mail, eu vou publicar lá no portal. Mandarei com todo prazer e já está convidado para que a gente possa fazer um sarau literário, para que o senhor possa falar das suas poesias. Mas como o foco da palestra não sou eu, o professor é o senhor é o motivo do convite, eu separei mais um poema do senhor que diz Amor Sem Promessas, que diz o seguinte, que se o senhor quiser recitar, tem toda... Você recita, você recita. Não sou tão boa de recitais, eu gosto da fala ao vivo, nesse ponto a internet nos prejudica, porque quem gosta de sarau gosta do ao vivo. Mas está lá, Amor Sem Promessas, está no blog do professor Pamplona. Quando se ama, fazem-se promessas, como se houvesse necessidade de verbalizar que se pode fazer tudo por amor. Mas prometer gera expectativas que, quando não realizadas, causam uma frustração, como se o amor perdesse a força por uma promessa não cumprida. É olhar uma parte pelo todo, o acessório pelo principal, o detalhe pelo conjunto, o universo por um lugar, a vida por um dia. Amar não exige promessas, amar exige amar. Amar sem promessas, amar, simplesmente amar. Salvador, 6 de julho de 2018. Magnífica. É isso aí. Professor, essa união de poesia e direito, e para quem tem um pouco de conhecimento sobre direito, nota que o senhor transita tranquilamente sobre todas as áreas. E eu, ao invés de me despedir, eu deixo a fala aberta para que o senhor fale uma poesia sua, porque esse recital já está nos deixando ansiosos
porque realmente eu não tenho palavras para agradecer a sua mesura, a sua gentileza, o seu carinho, a sua simplicidade, que é realmente de fazer inveja a muitas pessoas, porque não é como se diz, mas o que se diz. E o senhor mostrou isso de uma forma maravilhosa. Eu agradeço também em nome dos meus alunos que estão em caminho inicial e que estão lhe ouvindo e aplaudindo e mandando aqui. Meu telefone está apitando a todo momento, que eles dizem, nossa, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Então, estrelas no muro e teve o seu alcance das mãos. Então, o senhor esteve muito mais próximo de nós, mesmo que online, e isso nos deixou extremamente felizes. A palavra é toda sua para as considerações finais, e eu não posso me derreter em palavras, porque senão, oficialmente, eu falaria mais em agradecimentos do que propriamente da palestra. Muitíssimo obrigada, tanto ao professor Berberi quanto ao professor Pamplona. Olha, o que eu posso dizer mais? Só gratidão pelo carinho que estou recebendo aqui virtualmente. Quero ter a oportunidade de conhecer todos e todas pessoalmente. É um termo incerto, é um momento no futuro que isso vai acontecer, se o destino nos sorrir e nos permitir esse momento. Eu quero fazer, então, para encerrar, um poema para os seus alunos e alunas que estão começando o curso, sabe? Esse é um poema, depois o pessoal veja lá no blog, no canal. Eu citei esse poema num show da minha banda, quando eu estava cantando My Way, de Frank Sinatra, né? Porque essa coisa de construir o próprio caminho. Eu sempre fui a nossa geração chama CDF. Os meninos hoje chamam de nerd, né? Eu sempre fui um nerd, né? Um nerd assumido. E eu não sabia no meu colégio o que é que eu ia fazer. Se eu ia fazer direito, se eu ia fazer engenharia, se eu ia fazer composição e regência, se eu ia ser hippie em Morro de São Paulo. E aquela coisa com 18 anos, a idade muito dos seus alunos, né? Nesse momento estão começando o curso, eles não sabem direito o que é que vai fazer da vida. E aí a poesia sempre foi meu refúgio. E aí eu escrevi o seguinte: quero dedicar a todos e todas que estão começando o curso, ou que estão terminando o curso ainda, sem saber direito o que é que vão fazer nesse momento pandêmico, não é mesmo? E aí a dica que eu dou para vocês, até para explicar um pouco esse meu jeito diferente de lidar, né? Chama vocação. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era a dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há. Em uma vocação que não existe, nem nunca existirá. E quando encontrei a minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é a minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Sejam vocês mesmos no caminho que vocês escolherem. Maravilhoso, professor. Muitíssimo grata. Professor Berberi também. Estamos muito honrados, felizes, e certamente não é um adeus, é um até breve, e eu espero que esse breve seja muito em breve mesmo. Muito obrigada mais uma vez, nos despedimos. Vamos lá, nos despedindo. Aí faz como Frank Sinatra. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway, and much more than this, I did more. Maravilhoso! Eu creio que nós nunca tivemos uma palestra de tamanha quantidade cultural. Eu realmente estou embevecida. Muito obrigada, professor. Lindo, 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 lindo. Até uma breve oportunidade. Amém.